Irmãos, o vídeo hoje é a respeito da árvore boa e a árvore má. Eu senti de fazer esse vídeo para ajudar vocês a entender o que a gente está tentando passar a respeito do nosso Pai, tá bom? E eu vou ler Mateus capítulo 13, a partir do versículo 14. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvides, e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola. A todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno, e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em-lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70, a 30 por um. Agora, irmãos, Mateus 13, 35. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Agora, irmãos, a partir do 37, do capítulo 13. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do Pai. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. Os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Pai os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, agora Mateus 21, a partir do versículo 42. Perguntou-lhes o Messias: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Pai e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino do Pai vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que o Messias, o Emanuel, falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram a multidões, porque estas os consideravam profeta. Irmãos, agora 23, o versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Irmãos, agora 25,
a partir do versículo 31. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntaram: Mestre, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro e nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes respondeu: Em verdade vos digo que sempre que eu deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Porque os justos, irmãos, se vocês lerem aqui a partir do versículo 31, aqui o nosso Messias, o Emanuel, ele fala: os justos, eles fizeram a vontade, porque eles repartiram o pouco que eles tinham e não buscaram acumular as riquezas do mundo. Então essa é a diferença daquele que pratica a justiça e faz a vontade do nosso Pai. Agora, irmãos, o Apocalipse 20, a partir do versículo 11. E eu vi um grande trono branco e o que estava sentado nele. Diante dele fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os rolos, mas outro rolo foi aberto. É o rolo da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo suas ações. E o mar entregou os mortos nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos neles, e foram julgados individualmente, segundo as suas ações. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Este significa a segunda morte, o lago de fogo. Outro sim, tudo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, agora o 21, a partir do 7. Todo aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei o seu pai, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes e aos que não têm fé, e aos que são repugnantes na sua sujeira, e aos assassinos, e aos fornicadores, e aos que praticam espiritismo, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, terão seu quinhão no lago que queima com fogo e enxofre. Este significa a segunda morte. Irmãos, agora o versículo 23. E a cidade não tinha necessidade do sol, nem da lua para brilhar sobre ela, pois a glória do Pai a iluminava, e a sua lâmpada era o Cordeiro, o Emanuel. Então, irmãos, agora eu vou ler o Apocalipse 22, versículo 15. Lá fora estão os cães, os que praticam o espiritismo, os fornicadores, os assassinos, os idólatras e todo aquele que gosta da mentira e a pratica. Irmãos, o que eu estou tentando mostrar para vocês é o seguinte: a lei do Pai foi dada, os 10 mandamentos. Ele enviou através dos seus anjos para Moisés. Como eu li para vocês já em 1 João, que ali diz, a lei foi entregue a Moisés, mas a verdade e a graça vieram pelo Filho unigênito, o Emanuel. Então percebam, o Pai ele enviou a verdade dele através dos profetas, através do Filho. E eles foram mortos, como eu li ali para vocês, pelos sacerdotes, os fariseus, porque ali eles mesmos testificavam que eles eram cúmplices das mortes dos profetas. E também depois ali Estevão fala, como eu li já no vídeo anterior para vocês, que eles mataram o justo, o filho do Pai, que está no céu. Então percebam, irmãos, todo aquele que não pratica a palavra, a verdade do nosso Pai, está se botando como cúmplice, desde Abel. E é isso que eu quero que vocês se perguntem. A que árvore vocês estão? A que árvore vocês estão fazendo parte? Do nosso Pai, que enviou os profetas, que enviou o Filho, que enviou os apóstolos,
os 144.000, as duas testemunhas? Ou vocês estão seguindo a homens que seguiram anjos, que mataram, que roubaram, que destruíram? Porque despojos de guerra nada mais significa do que roubo. E percebam, irmãos, o intuito aqui é para ajudar vocês a atingirem a salvação e o reino. Eu estou lendo a palavra aqui do nosso Pai. E está escrito, irmãos, o lago de fogo e enxofre que arde noite e dia, o sol. Essa é a segunda morte, porque ao homem cabe uma vez morrer. Mas a sepultura, o inferno, a palavra inferno significa sepultura, irmãos. Mas a segunda morte é quando o Pai abrir os livros, quando houver o julgamento. Então percebam, a gente está tentando mostrar para vocês que existe uma árvore boa, uma árvore má. E a árvore má vai ser cortada e lançada fora. E ali os saduceus, os fariseus, eles perceberam que o Emanuel, o filho do Pai, estava falando deles. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês estão fazendo a vontade do Pai. A vontade do Pai é o amor ao Pai, ao próximo. E aquele que não faz a vontade do Pai, que não ama o seu próximo, que tira proveito do seu próximo, não está fazendo a vontade do Pai. Então, o intuito do vídeo hoje, irmãos, é passar para vocês qual árvore você pertence. O Pai é maior que todos. E se o Pai enviou os profetas, enviou o Filho dele, e vocês estão seguindo Moisés, Elias, Eliseu, vocês não estão fazendo a vontade do Pai. Abraão, Isaac, Jacó, todos esses fizeram a vontade do exército do céu, os anjos caídos. E para vocês saberem quem procede do Pai, é só usar os 10 mandamentos. Quem não cumpriu a lei do Pai, que o Pai enviou pelos seus anjos, escrita pelo próprio dedo dele, não está obedecendo ele. Eu estou falando da lei do Pai, as 10 palavras, não dos estatutos do Senhor, irmão. Percebam, tem diferença. Porque o sábado do mandamento ali não é o terreno, é o celestial. Então percebam, as pessoas sempre vão pela carne, mas não pelo espírito. E se vocês estão percebendo que aqueles homens mataram os profetas, como vocês vão defender eles? Como vocês vão dizer que eles são um povo santo? O intuito aqui é mostrar a verdade para vocês, para que vocês consigam encontrar a porta estreita, o único pastor, o Emanuel, o Filho do nosso Pai. Porque, como eu já falei, o Pai é maior. E se o Pai disse que o nome do filho dele é Emanuel, eu devo seguir o Pai ou devo seguir os homens que adulteraram a palavra? Porque o Pai, ele disse que a falsa pena dos escribas, ela já estava deturpando a palavra. Irmãos, o nome Jesus Cristo não saiu de Emanuel. Emanuel não vira Jesus Cristo. Jesus Cristo foi criado por Roma. Jesus Cristo, Filho Dei. Acordem, busquem a verdade. Façam a vontade do Pai, não dos homens. Percebam, é isso que a gente está tentando mostrar para vocês. Eu estou vindo aqui fazendo a vontade dele, abrindo e lendo a palavra dele para vocês. Fazendo a vontade do Filho dele, que veio e trouxe a salvação, o reino, a palavra para nós, a verdade. E quem não está fazendo isso, não procede do Pai. Então entendam, o intuito aqui é ajudar vocês a alcançar a salvação, o reino, para vocês limparem as vestes, como está escrito em Daniel, para que assim vocês possam fazer parte do reino do nosso Pai, se tornarem filhos deles, filhos do Pai, e não servos, como o Senhor pede, adoração, sacrifício. Isso não procede do Pai, porque o Pai não pediu sacrifícios. Então está na hora de acordar. O Pai está chamando, irmãos. Sai dela, povo meu. Da Babilônia, das religiões. O dragão, o judaísmo, o marido. Moisés, o Senhor. Baal. Esse é o Senhor, irmãos.
a prostituta, a Igreja Católica, a mulher, Azazel, Jesus Cristo, no corpo de Enoque, as meretrizes, Ismael, no corpo de Elias, porque ninguém subiu ao céu, só o Filho do Pai, que veio do Pai. Tá bom, irmãos? Um forte abraço. Eu espero que esse vídeo faça com que vocês reflitam e percebam, ou a gente segue o Pai, faz a vontade do Pai, ou segue os homens que querem as coisas do mundo e a prosperidade. E a gente deve ouvir quem? O Pai, que é maior que todos, ou os homens? Porque se ninguém viu o Pai, só o Filho, ele veio revelar a verdade para nós. Então parem e pensem, voltem atrás, peçam perdão, porque o Pai é amor, ele é justo, ele é justiça. E a justiça dele vai ser feita, como eu li ali para vocês. Existe o livro da vida, mas também existe o livro da condenação. Percebam, busquem fazer a vontade do Pai. E o Pai enviou a verdade dele, através dos servos deles, os profetas, o Filho, os apóstolos, os 144.000, as duas testemunhas que vão dar vida por amor a todos nós. Então, um forte abraço a todos e busquem a porta estreita, o caminho que leva à salvação é o Emanuel. Um forte abraço a todos. Paz, meus irmãos.